Olá, queridas e queridos amantes da natureza, no Figueiredo aqui. Hoje eu tô num lugar muito especial. Eu vim conhecer a Casa Planta e tô aqui com a Tânia. Deixa eu virar para vocês verem ela. Oi, Nô, prazer a todos, bem-vindos à nossa casa. Que delícia, muito bom estar aqui. Tânia, que casa gostosa. O que é isso que você tá tomando? Então, esse aqui é um chazinho agroflorestal, que conheço o pessoal do sítio Amamaro, que produz em sistema agroflorestal, então junto com o palmito Jussara. Então o palmito fez sombreamento, esse chazal que estava abandonado, que foi a primeira geração da família que se estabeleceu no Brasil que plantou. Depois esse chazal ficou desativado e a sombra do palmito permitiu que ele fosse reativado, né, no microclima. E hoje eles produzem um chá verde, que é maravilhoso, e um chá já preto e branco. Eles já estão agora cuidando mais do processamento também do chá artesanal, né? Na verdade é a Camellia sinensis, né? E você estava me falando que esse chá foi o começo do Casa Planta? Como que é isso? Esse chá é o começo da história que a Casa Planta vai para o mundo. Assim, eu já plantava, eu já cultivava meus alimentos, eu já tinha uma preocupação um pouquinho com os recursos da casa, com a preocupação do lixo. Mas quando precisei de um chá bom para fazer kombucha, que eu gosto de fazer kombucha assim também, para cuidado e faço algumas assinaturas, eu reparei que eu usava um chá japonês. Daí não fazia muito sentido, né? A gente nem saber se a gente tinha uma produção local. E foi assim que fui parar em Registro, numa região que tem alguns sítios mesmo, os produtores, né? A gente tem lá o sítio Shimada também, que é um sítio muito renomado, muito importante, um trabalho pioneiro, inclusive, né? Do resgate da nossa cultura do chá. E assim que conheço também o sítio Amamaro, através do sítio Shimada. E vou fazendo pequenos roteirinhos aos arredores e conhecendo outros produtores e que não tinham nem onde escoar os seus produtos, de tão pequenos mesmo. Então a gente abre a porta da casa e a casa passa a chamar a Casa Planta. A gente passa um projeto às sextas-feiras, onde os orgânicos e outras artesanias de pequenos produtores podem chegar na casa das pessoas, sempre implicados no manejo sustentável e num jeito mais conectivo de pensar, assim, vem sendo isso. E tem essa história muito parecida com a do café, que o chá brasileiro ele já foi muito ativado nos anos 60, assim, a cultura, o hábito de se beber um chá. E depois, com o tempo, outros hábitos industrializados foram sendo introduzidos. E aí hoje o chá que a gente encontra no mercado, numa prateleira, um chá no mercado convencional, ele é o resquício, ele é o que sobra de tudo que é exportado, desculpa. Então é uma qualidade muito inferior. Uhum. Então a alegria da gente pensar que tem próximo, né, inclusive aqui quero chegar ainda se existe em outros lugares de São Paulo, por enquanto aqui nos arredores de São Paulo, se a gente já tem famílias estão se apropriando, né, dos seus modos ancestrais e de modos de subsistência mesmo das suas famílias de duas gerações para trás, não tão distantes, né? E fazem isso de um modo bastante singular, resgatando e utilizando as plantas nativas junto, né? Porque tem essa história do consórcio, então eles fazem docinhos japoneses também com as folhas do Jussara e com a polpa do açaí do Jussara, que é primo, né? São primos. Então é essa história acontecendo tão perto da gente e como que faz, né? A gente até questiona, o chá ele não é procurado porque não tem mercado. O que é mercado? É a gente procurar, é ter procura, é ter acesso, é a gente conhecer essas famílias e poder trazer. Então acho que a pesquisa gira um pouco em torno disso, assim, desse acesso. Eu sempre plantei, mas eu comecei a perceber que os elementos, que é uma ordem natural das coisas, né? Que você vai plantando e vai afinando. Os elementos poderiam ser mais integrados e eu não precisaria participar tanto do processo de cuidado rigoroso. Então eu comecei a pensar numa captação de água, no máximo aproveitamento das folhas, fazer canteiros com menos terra, mais folhas. E daí a captação da água foi a primeira coisa, assim, que deu uma super animada, assim, na história, né? Porque era uma calha que a água ia embora. E de repente agora a gente tem autonomia de rega
na parte de baixo da casa, seja aqui esse canto ou uma mini agrofloresta que eu tenho lá na frente. Isso é importante, assim, porque vai uns 3 baldes desses de 20 litros por um dia sim, um dia não. Então, assim, é importante, faz diferença, né, no total da história. Assim. E ali do lado tem um projetinho para começar uma aquaponia, que é o cultivo com peixes. Que aqui é um pouco didático, não é muito grande, né? Então aqui tá sendo preparado, aqui embaixo vão ficar os peixes. E aqui em cima é a mesa de cultivo. A gente coloca pedras, água e as espécies escolhidas, né? Pode ser ervinhas. É importante que bata um pouquinho de sol. Mas é interessante porque é um jeito de cultivar sem terra, em poucos espaços, dá para colocar na parede as mesas de cultivo, então também quem não tem chão, né, pode fazer com um sistema de bombeamento de aquário, que não é muito difícil, é simples até. Dá para aproveitar cada cantinho. Tá, né, ela tem 15 anos também, ela foi a primeira da casa. Veio ela e a sapatinho de judia. Também é outra emblemática. Que bonitinha essa bacia. Essa que você já está testando. Essa é a alface d'água, né? Que é exato, a ideia é que venha para cá, por enquanto ela está aí. Daqui a gente tem já umas comestíveis, essa aqui é uma taioba, que o meu sonho sempre foi ter taioba, daí eu fui pondo em todos os cantos, achando que nenhuma ia brotar, agora tem taioba invadindo os espaços. Mas taioba é uma delícia, né? Taioba é maravilhosa e generosa, né? E nutritiva, é incrível. Deixa eu pegar um panorama aqui. Também. Aqui também a gente já tem umas comestíveis, aqui tem bertalha coração, então é sempre essa mistura, né, entre planta de poder, planta que eu acho que não existe ornamental, elas sempre estão falando alguma coisa, mas planta ornamental e plantas comestíveis. Essa daqui, por exemplo, é a bertalha coração, que chama bertalha coração porque ela tem, peraí que eu tô caindo aqui, pronto, a folha em forma de coração. Olha que coisa linda. E ela dá esses bulbilhos, tipo umas batatinhas que são deliciosas, refogadinhas ou crua. São crocantes, muito nutritivas para quem tem dieta vegana, por exemplo, é uma super fonte de proteína. E as folhas são gostosas também, As folhas são muito gostosas, refogadinhas, né? Ela é mais mucilenta. Muito boa. Então tem sempre essa combinância. Aqui, por exemplo, é um vaso que tem isso, de tudo que passa pela cozinha vai para a terra. Para doar depois, claro, que eu nem tenho esse espaço. Então vão para hortas urbanas, as mudinhas, né? Mas aí eu começo assim, sem grandes preparações, vou colocando no vaso. Aqui eu já tenho um caju, 2 lixias e 3 cacaus. Cacau. Então, assim, né? E aqui tem um tamarindo. Que lindo. 2, agora também são 2. A natureza é muito abundante, muito generosa, né? Muito. Muito impressionante. Bom, daqui é minha florestinha, minha hortinha, onde eu cultivo. Aqui eu contei cerca de 200 espécies aqui. Nossa, operando 200? juntas, 200 e pouquinhos. Eu cheguei nesse ponto que eu queria, não foi nem assim, tão rigoroso, mas eu queria mais ou menos entender, porque eu já não tive nenhuma, né, como é que foi chegando cada uma. A maioria vieram de algum jardim de amigo, então tem esse valor também, né, afetivo. Cada uma que veio de uma história. A história aqui começa para aproveitar totalmente o espaço e principalmente os recursos naturais. Então a primeira coisa de tudo foi preparar um berçário de mudas. Na verdade isso é uma isca de punks. Eu deixo aqui uma terra e como ela tem quantidade de sol variada, algumas pegam mais, então o solo fica diferente. Uns ficam mais ácidos, outros mais irrigados. E aí eu tenho uma variedade de punks que... Aqui, por exemplo, uma beldroega. Aqui uma trapoeperaba roxa. E daí às vezes nasce, aqui nasceu uma xixa, ó, que tá dando uma xixinha, uma xixizinha. Às vezes nascem outras coisas que vêm da composteira, né? E aqui, por exemplo, um caruru. Então é bom que daqui se eu quiser, eu multiplico mais punk, embora o punk não precise ficar muito multiplicando. Elas se encarregam de se espalhar. Aqui, né? Tem uma Maria Pretinha, por exemplo, que veio parar aqui também. Eu plantei outra coisa e veio ela, então tem isso, né? Essa é a história. Aí aqui tem um sistema também o máximo possível do aproveitamento do próprio recurso. Então aqui eu rego a primeira e as garrafas são furadas, então elas já vão irrigando e embaixo também. Daí já aproveito esse espaço embaixo. Então aqui eu tenho pouco trabalho, assim, eu venho de manhã, eu rego
e as coisas vão se mantendo irrigadinhas. Daí Bem aqui planejadinho, né? tem que pensar nisso, né? Claro, senão você fica o dia inteiro regando, né? Exato. E assim, como é que funciona, né? Já na agrofloresta, na natureza, né? Então é um pouco ir aproveitando o próprio espírito da planta já, que ela já oferece essas sombras, esses ritmos. Bom, depois eu moro numa rua que tem uma feira, isso significa uma abundância de caixotes. Então, a outra etapa foi a hortinha em caixotes, misturando sempre, pensando também em fazer uma mini florestinha. Então aqui a gente tem menta e hortelã. Aí aqui a gente já tem uns consórcios mais variados, né? Aqui a gente tem o xambá, aqui tudo batata doce, essas folhas são todas espécies variadas de batata doce. Aqui tem uma pitanguinha que também nasce, eu vou deixando uma árvore ou outra, não para produção, mas para ter também biomassa, para ter recurso para ir trocando e forrando esses canteiros, fazendo cobertura de solo. Daí aqui, por exemplo, tem uma araruta, gosto também de pensar nas plantas nativas e multiplicação, os produtores me mandam, então também a gente aqui faz um laboratório de produzir. Então milho, por exemplo, eu planto, lógico, que é engraçado ter um milhinho, agora não tenho, mas é para multiplicação de semente, né? Então tem essa parte. Então aqui, por exemplo, tem uma araruta que está frondosa, linda, caixote de araruta, que nasceu um tomate e um cosmos. Então aqui a gente tem um belo exemplo, né, de uma coisa, um tubérculo que vem por baixo, ocupa embaixo, depois as moitinhas e aqui eu tenho a malvadeza e a malvadeza também. E ainda essa rasteirinha que é o xambá, que é uma medicinal. Então comestível, flor comestível, folhas medicinais, tudo junto num pequeno espaço, né? Aqui a gente tem outras várias coisas. O que mais temos de muito interessante? Essa bombona você coleta água também, essa azul? Essa bombona eu consegui ela depois daquela, então ela ainda não está ativada. Porque tem isso também, o recurso eu sempre aproveito de lugares que estão com recurso parado. Assim, evito também comprar um recurso a mais do que já está no planeta, sabe? Então tem essa, que é um pensamento da permacultura. Eu fiz um curso de permacultura e isso só integrou-se mais ainda na maneira mesmo de organizar o desenho, né? Que acho que seria uma palavra boa para a gente falar de permacultura, é pensar no design regenerativo, como que isso favorece o sistema. Então a bombona veio para cá porque meu objetivo é captar a água daqui de cima, fazer um telhadinho, fazer uma captação aqui do telhado e de repente conseguir fazer uma irrigação automática. Seria interessante para períodos mais que eu estou ausente. Essa é a pesquisa daqui, né? Vem essa história. Aqui tem o minhocário. Daí aqui tem o minhocário, então tudo da casa, tudo vem parar aqui no minhocário. Lógico que ela já não dá conta. Então, eu já ativei uma lá na frente, que é sem minhoca. Essa daqui é minhocário mesmo, com minhoca, que vem parar os resíduos de cozinha em menos de, acho que em cerca de 2 meses. O ideal é 3 meses, mas em 2 meses eu já não aguento e já venho aqui. E a gente já tem uma matéria, tá vendo? Aqui tá quase uma matéria riquíssima, minhoca, né? Esse processo aqui ele ainda tá mais ou menos no meio, né? Ele ainda tem bastante material. Mas daí eu faço um HD externo, daí venho para um outro balde e vou colocando aqui e vou tendo então sempre uma terra produzida em casa com recurso que iria para o lixo, não está indo para o lixão, pelo contrário, está produzindo aqui pura vida de novo, né, no ciclo. E indo para os canteiros, né? Indo para os canteiros e gerando novamente alimento. Esse ciclo da composteira, ele é um grande ativador de energia, eu acho, assim, muita gente me fala, como é que eu começo a plantar? Quero dicas de plantar e acho que começar a cuidar de uma composteira é entrar num jeito já natural, até porque muita coisa vem germinada, né? Você já tem muitas mudinhas e uma terra melhor, não é isso, porque daí já está nutrida seu solo, com todos os micro-organismos necessários e um pouquinho de sol né? Vai embora. Né? Água, pronto. Água. Isso é importante também, né? Daí aqui eu tenho as espécies mais sombreadas e também as bebezitas, as muito bebês. Nossa, olha esse sapatinho, que coisa mais Tem essa linda. monstra que ela domina a casa. Gente, mas ele é maravilhoso, eu adoro esse Ela começa lá de baixo, forra a casa toda. E daí aqui a gente tem o banco de sementes. Olha que legal! Aqui tudo também, no mínimo alguma espécie de cada a gente deixa flor
a fazer o ciclo completo para poder fazer coletas. Então aqui eu tenho, por exemplo, flor de tabaco, né? Flor de arnica, que é uma punk, mas que para quem não tem, né, apesar dela ser espontânea, quem precisa, então a gente vai fazendo também esse favorecimento em hortas. Aqui a gente tem alguns milhos crioulos, então é sempre uma alegria, né? Essas sementes, né? São lindas, a biodiversidade. Olha que coisa mais linda. É linda. É demais. Maravilhoso. Aí tem essa parte. As florzinhas também, né? E aqui essas maravilhosas, né? As abelhinhas aqui. As jataís. Que dão uma bela turbinada. Também polinizando tudo, né? É, e aqui na arvorinha de baixo a gente tem uma mamangava, uma família de mamangava. No fim da tarde aqui elas fazem uma névoa. E aqui tem mais plantinhas. Daí aqui é tudo que tá germinando, que são mais delicadas. Aqui é tipo os lugares as mais delicadas, né? Aqui tem uma... Aqui seria um berçáriozinho. Isso, assim. um lugar de menos sol, né? E aqui uma entidade maravilhosa que é uma oliveira. Que ela tá chegando na casa, então ela tá se adaptando ainda. Uma oliveira. Daí a gente tem algumas coisinhas assim. Tem uma planta do chá também, que tem algumas que são especiais, né? Gente, olha que lugar mais lindo. E aqui uma florzinha aqui no caminho. Aqui é um forno solar onde eu seco as ervas, né? Quando eu tenho alguma colheita grande. Ou outras frutas, outras coisas também, né? Daqui tem as gavetinhas, coloco ali no sol e em 2 dias eu já tenho também esse material pronto para armazenar. Aqui em São Paulo mesmo, dá certo? Funciona? Tem funcionado. Erva sobretudo, assim, já fiz tomate seco, maçã. É um jeito bom. Ó, aqui a gente tem uma abóbora, olha que linda. Que nasceu também espontânea, né? Aí não deu tempo de mudar. Mas já dá para aproveitar as flores, né? Provavelmente. Sim. Perdi a primeira leva aqui. E o coleus aqui, maravilhoso. Coleus. Lírio da Paz. Essa daqui é uma camélia sinensis. Vai abrir um brotinho aqui, uma florzinha. Ela tá precisando de um cuidado, mas na colheita do chá a gente colhe só esses 2 primeiros brotos. Na verdade, isso é o que a gente... esses 2 primeiros é o que a gente bebe. Nossa, só a aqui uma florzinha. Olha que coisinha linda, uma camelinha. São só os 2 brotinhos, por isso que é um cultivo... tem isso, né? Ele não é um cultivo... Ele não rende, né? Nesse sentido. Ele é um cultivo bem especial. Que é uma cerejeira, que uma vez por ano ela abre aquela flor. Que linda. Rosa. E é isso, né? Aqui a gente tem a diferença, né? De uma ocupação. Claro que eu não aguentei pedir para ocupar ali, né? Comecei também a ocupar lá, porque não tem como, né? Vamos ver o vizinho pra gente fazer a comparação. Uma babosa linda. Uma deusa. Deixa eu contar desse canteiro. Esse canteiro ele é bem especial. Opa! Daí quando os canteiros começaram, os caixotes começaram a desmanchar, eu pensei, bom, não vou ter esse trabalho todo de novo. Então eu coloquei 4 caixotes e fui cobrindo com madeiras que encontrei na rua e fazendo um canteiro sem terra. Então ali a gente tem, essas madeiras já foram, agora isso já faz 1 ano, né? Então essas madeiras já foram absorvidas, né? E a folha de toda essa matéria aqui verde, de todas essas trepadeiras, vem parar para cá. E aqui eu comecei uma brincadeira mesmo de fazer uma mini SAF, um mini sistema agroflorestal com árvores, trepadeiras, hortaliças, rasteiras de todos os tipos, né? Junto. Então aqui a gente tem um margaridão, que ele funciona mais para também fazer uma adubagem verde, não é para ele produzir nada. Igual esse mamãozinho, que ele é meio poético, né? Mas ele funciona muito para todo mundo que precisa subir e encontrar um eixo. Então aqui a gente tem outra abertalha coração e ali tem um cará moela, que é o cará voador. Eu vi ele, não sei se vai conseguir ver ali, tá vendo? Sim. Deixa eu ver se eu Depois consigo chegar. Vê se consegue. Um cará moela. Ali, que lindo. Bonitinho, né? Muito.
Daqui a gente tem uma goiabeira que veio espontânea, eu deixei. Aqui a gente produziu muito tempo berinjela, aqui tem mais cúrcuma, capim-santo. Peraí, só um minutinho. Olha! Ai, que linda! Borboletinha terceira que eu vejo aqui, essa eu resolvi filmar. Tem mais uma voando aqui por cima da gente, eu tô vendo só a sombra dela. Cadê ela? Ai, que linda! Desculpa, Tânia, fala. Nossa, tô procurando. Enfim, daí aqui dá pra gente ter uma boa variedade. Então aqui a gente tem uma berinjela que ficou produzindo bastante tempo, goiaba, um almeirão roxo, couvinhas que agora eu colhi, elas morreram as grandes, agora eu tô com um monte de couvinhas bebês, hibisco. Aqui é uma chaia, que é uma punk também, comestível, muito nutritiva. E daí que mais a gente tem de interessante aqui? Acho que então repete um pouco as que eu já falei. Nas latinhas, uma coisa a mais, né? Aqui também, ó. Ah, sim, daí tem isso de aproveitar mesmo todos os tipos de recurso, o máximo possível. Todos os recipientes. Todos os espaços, né? Aqui a gente tem moranguinho. Aqui é onde eu produzo morango, que estamos também esperando vir mais. A gente sai aqui desse pedaço abundante e a gente chega aqui. Ai, que árido! Mas a Tânia já tá colocando o dedinho verde dela ali, ó. Já tem até uma trepadeira subindo ali. É uma mucuna. Aqui é hibisco. Hibisco medicinal, comestível. É aquele do chá de hibisco esse, né? É o chá de hibisco e as folhas refogadas, também chamadas de vinagreira, é uma delícia. Dá um temperinho na salada, pode ser comida crua ou refogada também. E aqui a gente tem uma moringa, tem que fazer uma coisa para ele. Aqui a gente tem uma moringa, que é uma planta africana, muito nutritiva, muito... Aqui ela tá dando umas sementinhas pequenininhas, né? Uma versão... Lindas. Mas muito nutritiva, assim, ela tem uma fama de que acabaria com a fome na África, assim, por exemplo, tamanha a potência proteica dela, né? Que demais. Aqui é uma bananeira poética, né? Só pra gente ter a força do elemento banana, mas acho que não será aqui que poderemos ter banana. E aqui mais um caixotinho de isopor, né? Então todos os tipos possíveis de aproveitamento. Isso aqui você conseguiu na feira, esses caixotes? Isso tudo ou caixote de... O que é essa de branquinha? Peixe, ou caixote de madeira. Essa é flor de neve, chama. Ai, que coisa mais linda. Que ela pode finalizar também drinks, pratos, ela é comestível. Que gracinha. Uma delícia, né? Olha uma xixi, que lindas. Uma xixi chegando. Ai, gente, que coisa linda. Tem a florzinha aqui. E mais ali. Que coisa mais bonitinha. Ai, a xixi é uma delícia, né? É. Absurda. Olha como cresceu essa suculenta aqui. Tá quase o tamanho de uma mão, né? Olha essa coisa. Olha aqui. Acabou de sair do forno. Vocês não imaginam o perfume que tá isso aqui. Olha essa janela, que demais! Essa aqui é uma composteira teste que fica em cima da pia, teste, porque é a primeira vez que estou fazendo, já vi, mas está rolando super. Ela é, na verdade, uma garrafa cortada ao meio, com furos embaixo, né? E o recipiente aqui serve para pegar o biofertilizante, né? O resíduo líquido. E aqui eu coloquei algumas cascas do que eu estava cozinhando, cascas de frutas e de legumes e um pouquinho de terra. E cobri com folhas secas, ervas secas. E algumas coisas já começaram a germinar espontaneamente, que eu não sei o que é. Que foi espontâneo. Tem cara de tomate, né? Provável, né? No tomatinho, a sementinha. Tem cara, isso eu não sei. Que legal. E daí ela fica aqui, e daí é claro que agora ela não comporta, né? Muito volume. Mas ervinhas assim eu vou colocando, vou compostando. Sementes assim vão para a água para criar raiz e depois serem doadas para sítios e hortas urbanas. E também assim talos, né? Os talos de cebola, alho poró, todos eles voltam para a terra. É só criar uma raizinha. E essa aqui já está pronta, por exemplo, já pode ir. Começa a sair o brotinho, já pode voltar pra terra. Daí algumas coisas assim viram amigas, né?
Embora a gente possa comer uma folhinha ou outra, né? Para completar uma... Aqui tem um cará criando. Nossa, que coisa linda. Muitos carás na água, né? A capacidade de adaptação é outra aula, né? As plantas... Gente, ele tem formato de coração, que coisa linda. É muito lindo, né? E como cada um se adapta no que tem. Né? Olha esses enquanto esperando, né? Eles vão ficando cheios de raízes para baixo. Aqui é um alhinho. É uma cebola. Tudo isso aqui já me esperando. E quando é talo de coisas, assim, ervas, volta pra água para fazer raiz. Aqui então eu tenho um shiso, que ficou esperando uns dias, umas semanas. E daí já dá para multiplicar também. Já dá para plantar de novo, né? Exato. Aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa. E aqui tem um vaso que virou um acontecimento, porque lá eu coloco as sementes que eu conheço. Agora, o que eu não lembro, que é muito difícil, eu acho que não vai germinar, então coisas que eu ganho, aquela frutinha do milagre, que altera a sensação sabor, do salgado, né? Do ácido. Do ácido que você... eu coloco Parece aqui... que é doce, né? Isso, fica tudo doce. Eu coloco aqui, depois eu não sei exatamente, eu tenho que esperar crescer um pouquinho para ir descobrir. Identificar. Mas aí eu sei que aqui vai dar certo, então, sabe assim? Aqui então tem várias coisinhas que tipo um berçário misterioso, tem muitas espécies. Isso aqui eu sei que é erva doce, porque eu fui fazer um chazinho e salpiquei as sementinhas em cima. Essas dá para saber. Essas assim já não sei, mas eu adoro, assim, eu gosto dessa brincadeira, tipo né, vira uma outra brincadeira ainda. Sim. Olha que legal. Sim, daí tem essa parte muito importante, que é assim, acho que quando você tem uma possibilidade de tantos diálogos, você intensifica esses diálogos. Então, uma maneira de aproveitamento e de intensificação da conversa com as plantas são as tinturas. Que daí vem esse estudo da fitoterapia, assim, que hoje ocupa grande parte, assim, também da cozinha. Então aqui em cima a gente tem as tinturas, as grandes, depois eu vou distribuindo em vidrinhos, fazendo floral, mas aqui são as bases, as mães do que eu estou estudando, né, das espécies que eu estou estudando. Aqui, tirando uma ou outra que veio de um lugar muito especial, de um sítio muito específico, todas foram cultivadas aqui. Então tem isso também, né, essa relação. Que legal. E daí vão virando perfumes. Esse aqui, por exemplo, é um perfume de cumaru, que dá para finalizar drinks, finalizar pratos e usar para essa coisa da comunicação molecular também das plantas, né? A gente leva essa propriedade delas também, intensifica no nosso cotidiano com isso. Aqui eu tenho uma tintura de clitória, que também finaliza receitas, enfim, várias coisinhas. Ervinhas também sempre secando para finalizar coisas, né? Então, é esse uso contínuo, assim, ou vira tintura, ou vira perfume, ou vira óleo. Aqui tem óleo macerado também, coloca um pouquinho de azeite, né? Então, também serve medicinalmente, ou mesmo para dar um axézinho, né? Tem várias pesquisinhas. E as partes também de drinks, né? Mais perfumosos, assim. Então aqui eu tenho um de macela e aqui eu tenho um gin com sabugueiro. Que legal, né? As garrafas estão lindas. Divertido também. Também, né? Muito divertido também. Olha que lindo. E é um jeito de a gente usar os recursos, né? Sim. Vários recursos. E ali em cima, aqueles potes ali? Ali são ervas secas, quando também ganho em quantidade, e faço blends também, porque eu faço kombuchas, eu acho que comentei. Então também a grande parte da saborização das kombuchas vem das ervinhas e dessas combinâncias mais medicinais. Então uma kombucha num dia de TPM ela pode e deve ser um pouco mais diurética, mais calmante, plantas assim, um capim-santo, um hibisco. Né? Então tem essa brincadeira também de fazer os blends, as combinações das ervas. Então os potões servem para irem armazenando, assim. E aqui ainda tem um setor de fermentação, que é onde eu brinco de fazer cidra, kombucha, hidromel. Cidra já falei, né? Por enquanto acho que é isso que eu venho experimentando.
que são essa outra parte de saúde mesmo, né? De imunidade. Aqui é o seu laboratório. Então aqui, cimentão, garagem, e tinha, como acho que quase todas as casas urbanas, um tiquinho para ter um arbusto que eu tinha, e com o tempo fui ocupando pequenos espaços. E essas coisas foram vingando, então a cana vingou, ficou gigantesca, o guandu vingou, ficou gigantesco, o margaridão, que eu sempre coloco para ter matéria verde, adubo verde, vingou, ficou gigantesco, então tem uma hora que tem que fazer a poda. E aí o que faz com essa poda que já vira uma poda gigantesca e a gente não quer justamente jogar no lixo, que não considera isso lixo. Então começou um canteiro de galhos e folhas em cima do cimento. Essa pesquisa faz 7 meses. E hoje já dá para ver que é bem possível a produção mesmo de muitas espécies. Então, aqui se a gente for reparar, vamos lá. A gente vai encontrar os galhos aqui embaixo, os galhos não, os troncos, né? Uhum. Aqui eles já estão, aqui então a gente tem o troncão, depois os galhos, que com o tempo, e as folhas que com o tempo foi virando essa terra aqui. Maravilhosa. Cheia de micro-organismos, viva, a melhor coisa que existe, né? Então, e como é que você tem um negócio para picar? Você picou isso tudo na mão? Não, eu vou juntando aqui na frente num cantinho, vou picando e vou deixando num caixote, eles ficam bem esfarelentos, tem vários, essa vem do jeito como... Bastante coisa, né? Mas tem uma coisa interessante no corpo que ele acompanha, é uma meditação. Também cortar folha é cortar pensamentos, plantar é plantar pensamento. Então também a gente aproveita e usufrui, porque tem sim um certo... Tem um trabalho tem, aí, né? Tem. Negar, tô bastante tempo aqui. Mas é isso, a gente faz ser muito, muito proveitoso tudo, assim. Aqui, por exemplo, tem uma hora pronobis crescendo, se enroscando. Aqui, que mais? A gente tem o guandu. Aqui a gente tem o melão de São Caetano, que em algum lugar tem um melãozinho, a gente acha. Aqui uma penicilina, que é um pouquinho a planta que me disparou a plantar. A penicilina a gente conhece pouco dela e o nome que a gente dá para ela é um nome de remédio, né? Curioso, mas não é à toa, porque ela é uma planta de muito poder e de muita cura, porque ela é muito adaptativa. Ela se adapta muito à chuva, lugares de muita água, ela se adapta, lugares de solo pobre, ela se adapta, muita riqueza, ela também se adapta. Então ela traz pra gente o diálogo da adaptação, da resiliência e da força. Então ela vai embora, ela vira um arbusto gigantesco. Olha que lindo. Quando ela não toma sol, ela Highlander vira verde, não é um problema, ela se muta, né? Faz mutação e vai embora. E quando ela tá tomando a quantidade adequada de luminosidade, ela tem essa cor mais arroxeada, linda, né? Linda essa cor. Linda. O chazinho também fica rosinha, lindo. Eu adoro chá. Além de tudo. É uma planta muito importante. Foi ela que me abriu esse caminho de me cuidar mesmo através das plantas, né? De integrar tudo. Então aqui a gente tem mais algumas coisinhas. Maracujá é um assunto, viu? Acho que a gente pode até ir no meu quarto para dar para você pegar a quantidade de maracujá, que só dá para ver lá de cima. Ai, que legal. Porque aqui tem um pé de maracujá que se espalhou. É mensal a colheita, assim, tem que distribuir. Que legal! E mamão também, ali a gente tem mamão. Cadê o mamão? Mamão você vai ter que vir mais pra cá. Mamão. Mamão! Nossa, olha, Alto mamão carregadão. Que lindo! Também, muito mamão e muito maracujá. Ó, aqui o melãozinho de São Caetano, que quando ele cresce, dá um pepinão maior, que ele é famoso na culinária japonesa. E aqui quando ele abre, acho que não tem nenhuma flor, nenhum frutinho aberto. Ele tem uma sementinha vermelha, suculenta, deliciosa. Não tem aqui nenhuma sementinha, a gente procura. E uma florzinha aqui embaixo, amarela, que é ali. É a florzinha dele. Ele dá essa florzinha e depois ele já vem um melãozinho na sequência. Olha aqui o melãozinho. Que bonitinho. Sementinha do melão de São Caetano. Melão de São Caetano.
que ganhou esse nome, que também dizem que estava na paróquia de São Caetano, em Minas. Gostoso. Interessante, né? Esse tipo de solo feito no cimento, ele é muito usado em solos degradados e em momento de pós-guerra, onde o solo fica muito contaminado. Então ele foi muito usado na Alemanha, nos campos, para começar a produção rápida de alimento. E na verdade eram feitas colinas altas de galhos e folhas nas laterais, e os cultivos eram feitos nessa lateral porque com um pouquinho só de chuva irriga um grande campo, né? Então é um jeito de uma resistência urbana mesmo. Outro lugar que eu conheci esse jeito de plantar foi do Estradão, que é um coletivo na Zona Norte, que produz floresta no meio das praças, em cima de resíduos de uma cracolândia que se estabeleceu ali. Então eles aproveitam esse recurso, então serve de adubo o que é considerado o que não é possível nada ser feito, e ali acontece. Então eles foram muito inspiradores também nesse estilo de cultivo. Lá eles têm grandes espécies também cultivadas. Aqui a gente tem uma parapiroba. Essa folha dela é a coisa mais linda, Linda, né? também, folha de coração, uma punk. Ela é da família das pimentas, então ela tem um ligeiro pimentadinho, refogada, é gostosa. A costela de Adão, que é ornamental e é tóxica, mas dá um fruto comestível delicioso também. Estamos aqui esperando. Taioba, mais taioba. Taioba voa onde dá, vou tentando, mais taioba. Taioba também é outra que eu adoro. Uma banana, tentando aqui uma banana. E uma maravilhosa sabugueiro que dá florzinhas, assim, que foi a primeira vez que eu consegui colher os frutos, foi só agora, colhi recentemente. Esse sabugueiro que daí as pessoas têm isso, né? As pessoas arrancam a florzinha. Não tem jeito, assim, aqui fica repleto de flores, as pessoas arrancam. As pessoas me pedem cana, as pessoas pedem mamão, e é por isso um pouco que eu não tenho portão também. Eu acho que vira uma outra questão, o que é de quem, né? De quem plantou, é de quem produziu, tá disponível, e daí se cortam na próxima mês já dá de novo, então também não fiquei considerando, né, que é um problema, pelo contrário, acho que é mas a gente enfrenta essas questões assim, de que várias coisas que eu planto não sou eu que colho necessariamente, estando assim aberto. Que grande, tá maior que a casa. Cana, improvável, né? Super improvável. Batata doce embaixo da cana. Batata doce. Essa é do batata doce ali. E feijão colhi, viu? Colhi uma panelada de feijão guandu. Então tem isso, ainda dá certo mesmo. Pitaia ali, né? Também a gente aproveita as plantas para fazer a segurança da casa. A gente faz tanta casa cheia de grades e alarmes, e uma pitaia, uma Ora Pronobis, assim, ninguém encosta, porque são muito espinhentas. Então ali toda a forração ali é feita de Ora Pronobis e pitaia. Pronto. E a alegria também que o projeto faz a gente conhecer pessoas maravilhosas, assim, hoje a gente tem a Jurema também, que produz aromáticas, flores comestíveis, ela tem um jardim maravilhoso e também participa das cestas, e vem a gente fazendo vários projetos, a gente vem agregando esse movimento, fazendo muitas pesquisas. A Ju, vocês já conhecem, porque eu já fui lá no sítio, no Refúgio das Aromáticas, coisa mais linda, né? Obrigada. Delícia estar aqui com você de novo. Uma característica do projeto é um pouco que a gente tem pequenos produtores, e dentro dos pequenos, os pequeninos, assim, que são pessoas que estão mesmo começando e precisam de um incentivo, assim. Então a gente tem, por exemplo, uma vinícola no sul, que é a Vivente Vinhos, que é já bem organizada, que fazem uma fermentação no sistema ancestral, fermentação selvagem, e a gente tem ao mesmo tempo uma comunidade aqui da Zona Norte, Autonomia ZN, de senhoras que produzem enzima cítrica com restos de cítricos, de limão, laranja, e fazem um produto de limpeza, que a gente também tem aqui, que isso funciona para a renda delas, elas também fazem pão e outras coisas, né? Então essas pontas, né, do que vem como incentivo, o outro vem como totalmente apoio, e todas as pontas favorecendo o todo, assim. Essa é uma coisa
dá alegria, assim, de pensar. Da Casa Planta. Muito legal. Esse projeto é muito lindo. Parabéns, Tânia. Esse projeto é bonito porque ele envolve todo mundo, assim. Então, isso que eu acho que faz ele ficar forte, assim, né? Porque não tem qualquer ponta favorece as outras, assim. E as casas, porque outras casas vão abrindo e fazendo distribuição. Acho que os desvios são importantes, né? Para a gente poder ter mais saúde. E é um pouco uma busca junto, né? Como a gente favorece, ao mesmo tempo busca e vai fazendo os encontros. Então, eu sinto também que outras casas vão abrindo. Então, é nesse sentido que só favorece, assim, só abrange mais. Né? Exato. Já tá quase ficando de noite. Eu não queria mais ir embora, gente. Essa casa tem uma energia, um astral muito gostoso. Tá com a Tânia e com a Jurema, foi bom demais. Amei. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Beijos, Flores da Noa.